Nós estamos vivendo nesse tempo na igreja o ano de São José. O Papa Francisco nos agraciou declarando o ano de São José, celebrando 150 anos de São José como patrono da igreja. Foi uma festa, uma solenidade decretada pelo Papa Pio IX, e nós iremos celebrar 50 anos. E por isso, então, estamos vivendo o ano de São José, de 8 de dezembro de 2020 até 8 de dezembro de 2021. E nós queremos fazer comunhão com o Papa e com toda a igreja, celebrando o ano de São José, meditando um pouquinho sobre as inspirações e as motivações do Papa Francisco na sua carta apostólica sobre São José, Patris Corde, com o coração de pai, assim que o Papa intitula esta carta apostólica. Nós queremos meditar em alguns vídeos durante este ano, meditando sobre a vida de São José, descobrindo algumas realidades que a gente ainda não sabe sobre São José e aprofundando outras que a gente já sabe. Então, fique conosco, acompanhe aqui comigo, aqui no nosso canal Pescadores da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, estes vídeos que serão preparados com muito carinho para meditarmos um pouquinho sobre São José. Com o coração de pai, assim José amou Jesus, designado nos 4 evangelhos. É interessante nesse primeiro momento as características de São José destacadas pelo Papa Francisco. Sabemos que era um humilde carpinteiro. Esta é a primeira qualidade que o Papa destaca. Segundo, desposado com Maria. Terceiro, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada na sua lei e através dos 4 evangelhos. Depois de uma viagem longa e cansativa a Nazaré e a Belém, viu o Messias nascer num estábulo, por não haver lugar para eles num outro sítio. Foi testemunha da adoração dos magos e dos pastores, que representavam respeitosamente o povo de Israel e os povos pagãos. Eu sempre gostei de pensar que São José, por obra de Deus, ele teve que ajudar a Virgem Maria a fazer o parto do menino Jesus. Essa é uma característica impressionante em José. Na época de José, ter que fazer isso era, com certeza, num primeiro momento constrangedor, e num segundo momento já se começava a concretizar na vida de José a missão que Deus tinha preparado para ele, de proteger, de cuidar, de guardar, até mesmo de formar o Filho de Deus, Jesus, Deus eterno feito homem. No mistério de Deus, José vai compreendendo a sua missão, ele vai assumindo a sua missão, no silêncio do seu coração e pela providência divina. José teve coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem deu o nome revelado pelo anjo. Dar-lhes-á o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Entre os povos antigos, como se sabe, dar o nome a uma pessoa ou a alguma coisa significava conseguir um título de pertença, como fez Adão na narração no livro do Gênesis. E é impressionante isso. Na Sagrada Escritura, e lembrando o antigo povo de Israel, quando se dava nome, aquela coisa nomeada pelo ser humano,
O ser humano estava dizendo que aquilo pertencia a ele, porque estava dando nome. E José deu nome, conforme o anjo do Senhor anunciou, a Jesus, assumindo, como diz o texto do Papa, assumindo a paternidade legal de Jesus. Assumindo a paternidade legal de Jesus. Por isso, então, a exortação do tem esse título, né? Patris Corde, com o coração de pai. No templo, 40 dias depois do nascimento de Jesus, José, juntamente com a mãe, ofereceu o menino ao Senhor e ouviu surpreendido a profecia do velho Simeão a respeito de Jesus e de Maria. Para defender Jesus de Herodes, residiu como um forasteiro no Egito. Para defender Jesus de Herodes, residiu como um forasteiro no Egito. Regressando à sua pátria, viveu no recôndito da pequena e ignorada cidade de Nazaré, na Galiléia, onde dizia: não sairá nenhum profeta, ou então, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Longe de Belém, a sua cidade natal, de Jerusalém, onde se erguia o templo, foi precisamente durante uma peregrinação a Jerusalém que perderam o menino Jesus. E José e Maria, angustiados, andaram à sua procura, acabando encontrando-o depois de 3 dias, mais tarde, no templo, discutindo com os doutores da lei. Este fato na vida de José é um fato impressionante. Porque, como de costume, eles foram para Jerusalém, para a festa. E depois das festas, ao voltarem para a sua terra, depois de 3 dias de caminho, perceberam que Jesus não estava com os demais. A gente fica imaginando a angústia do coração de José, a angústia do coração da Virgem Maria. E eu acho impressionante porque eles não ficaram brigando para saber de quem era a culpa, né? José não ficou dizendo para Maria que a culpa era de Maria, ou Maria dizendo para José. Não, eles tomaram a decisão juntos de voltar para Jerusalém. Depois de 3 dias de caminhada, voltam e encontram o menino Jesus no templo, entre os doutores, respondendo às perguntas dos doutores. E num diálogo misterioso entre Jesus, José e Maria, revela a grandiosidade do projeto de Deus. Está desenvolvendo. E depois que eles o encontraram, voltaram para Nazaré para se cumprir aquilo que estava escrito na lei. Depois de Maria, a mãe de Deus, nenhum outro santo ocupa tanto espaço no magistério da igreja, no magistério pontifício, como São José, seu esposo. Os meus antecessores, diz o Papa Francisco, aprofundaram a mensagem contida nos poucos dados transmitidos pelos evangelhos, para realçar ainda mais o papel central na história da salvação. O beato Papa Pio IX o declarou padroeiro da Igreja Católica. E é justamente por ocasião de 150 anos dessa declaração que o Papa Francisco declarou também o ano de São José. São João Paulo II o fez como guardião do Redentor. E o Papa diz que o povo o invoca como padroeiro de uma boa morte. Então, o que nos fica bem claro nesse primeiro momento é justamente a missão de José. O quanto nós precisamos nos aproximar de São José como pai. Não somente pai de Jesus na ordem da graça de Deus, como também nosso pai espiritual, que nos leva e que nos ensina como nós devemos nos aproximar de Deus e fazer na nossa vida a vontade de Deus, assim como ele fez. Ter uma vida totalmente entregue a Deus para realizar a sua vontade. Assim
como fez José. Que São José interceda por cada um de nós, para que nós também imitemos as virtudes de José. E assim possamos contemplar cada vez mais a presença de Deus no nosso meio e fazer a vontade dele. Que José nos ensine o caminho para o céu, o caminho para Deus. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus sonhos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorrei a São José.